Vou iniciar os trabalhos aqui. Hoje a gente está com nossa última apresentação do grupo de estudos da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos e Região, que a gente deu início esse ano com esse grupo de estudos. O Tarcísio e a Tássia irão apresentar o tema de hoje. O Tarcísio é o nosso membro do grupo de estudos e a Tássia Prado é a nossa convidada. O tema de hoje é o compliance e os reflexos na jornada do trabalho. Tá? A gente já está falando de jornada de trabalho todo esse semestre, e aí a gente só dá uma mudada no tema em si. Eu vou falar aqui um pouco do currículo do Tarcísio para ele apresentar, e vou dar a palavra para ele. Tarcísio, o seu sobrenome como é que se pronuncia? Bresciani? Bresciani, pode falar Bresciani. Bresciani. Estamos no Brasil, isso. Então tá ótimo. Tarcísio Bresciani é advogado, sócio fundador do escritório Bresciani e Almeida, vice-presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB Santos, membro do IBDD, pós-graduado em Direito do Processo do Trabalho, especialista em negociação pela FGV, graduado em Direito Desportivo pelo IDD, né? E mestrando em Direito do Trabalho pela PUC. Pode passar a palavra agora para ele poder apresentar o tema de hoje. Bom, pessoal, bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer, né, estar aqui com vocês. Confesso que foi um desafio, né, mais um desafio, falar de um tema que a princípio eu não dominava muito, né? E agradecer a Juliana, que foi a estudante de Direito, que acabou sugerindo o tema, que acabou até me passando alguns artigos, enfim, para que eu pudesse escrever o artigo, que eu ainda não terminei, né? Assim que eu terminar, vou disponibilizar para o grupo. Agradecer você, a Fabíola, José Carlos, a você, Manuela, a Tássia, por ter aceitado o convite, que também torna ainda mais desafiador ainda, né, falar de compliance para a pessoa que mais fala de compliance aí, né, que é minha atual professora de compliance, né, já dando um spoiler, enfim, é sempre uma grande honra. Manuela, não sei se eu já começo a falar ou se eu passo a palavra para a Tássia fazer alguma apresentação breve sobre ela. O que vocês acham? Não, pode falar que depois, quando você terminar, eu vou apresentar a Tássia, para dar um breve currículo também, e o currículo é extenso aí, e aí depois eu passo a palavra para ela Perfeito. Ponderações do que você for falando. Perfeito. Vou fazer um breve resumo, né, sobre o que eu estudei. E hoje, como você havia dito, nós vamos falar da importância do compliance para o combate da jornada de trabalho abusiva, né? E aí, desde já, eu já trago um questionamento, né? Essa jornada de trabalho abusiva, ela é prejudicial a quem, na verdade? Às vezes, a gente lendo o título rápido, a gente já pensa direto no empregado, né? Mas como nós estamos num grupo de estudo, eu consigo vislumbrar que essa jornada abusiva ela é prejudicial a ambas as partes, né? E aí mais para frente eu vou explicar o porquê. Bom, o compliance ele advém do verbo to comply, que significa cumprir, consentir, obedecer, respeitar algo e estar em conformidade, né? Tirado esses conceitos do dicionário. O compliance ele também pode ser definido como um conjunto de boas práticas dentro de uma organização, que tem como principal objetivo detectar, evitar e remediar eventos, irregularidades, fraudes e corrupção. Quando a princípio a gente fala do compliance, muitas vezes, né, até nos conceitos, que foi uma coisa que eu parei para refletir, a gente sempre fala do compliance no intuito de remediar, de evitar, né, de evitar o problema. Mas a empresa, quando ela adota um compliance, né, eu vejo que se for cumprido à risca, ela já começa a ganhar
indiretamente, por exemplo, no nosso caso da jornada, né? Uma empresa que consegue aplicar as regras de compliance e evitar uma jornada de trabalho abusiva, ela já consegue, ela já passa a ganhar, né, diretamente, porque ela começa a economizar, né, no pagamento da folha. E assim, o que muitas vezes acaba caindo na regra, né, virando corriqueiro, vai pagando hora extra, como se fosse algo normal, né? E essa hora extra ela acaba inflacionando muito, né, a folha. Então, assim, se você consegue aplicar as regras de compliance, você já começa a ter ganhos direta, né, e indiretamente. Enfim, em poucas palavras, eu consigo resumir o compliance como o cumprimento de regras de acordo com a lei interna e a lei externa, sempre com a ética de forma sustentável e sempre respeitando os princípios, tanto os constitucionais como os da legislação trabalhista. O que é importante também diferenciar? Governança corporativa não é sinônimo de compliance, tá? A governança corporativa tem como principal objetivo regular as relações entre o mundo corporativo e a sociedade, evitando falhas numa gestão que resulte em prejuízo econômico, social ou ambiental. A governança corporativa ela é formada, ela tem 4 pilares, né? Que é a transparência, a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa. E a responsabilidade corporativa é também conhecida como compliance, ou seja, o compliance é uma faz parte de um dos 4 pilares, né, da governança corporativa. Os conceitos iniciais de compliance, eles surgiram a princípio nos Estados Unidos em 1906, quando o país estava fiscalizando a entrega de remédios, enfim, tentando regularizar uma série de questões, remédios, alimentos, e depois, num outro momento, ele volta a surgir de uma maneira mais forte na parte do sistema financeiro, né? Para deixar o sistema financeiro mais estável. Então, ele surge nas companhias de empresas que trabalhavam com bolsa de valores, etc. Já no Brasil, ele começa a surgir a princípio em 1976, com as leis de crime contra o sistema financeiro, mais conhecida como a Lei do Colarinho Branco. Depois teve a lei dos crimes contra a ordem tributária. Mais para frente teve a lei anticorrupção, que foi o ponto quase que máximo aí do compliance no Brasil, porque nessa lei anticorrupção ela responsabilizava objetivamente as empresas que causassem eventuais danos, né? De uma forma bem sucinta, esses são os principais, que eu entendo como são os principais conceitos e o principal norte para que a gente pudesse iniciar um bate-papo aí com a Tássia, que é especialista no assunto compliance. Então, assim, só queria dar uma brifada na parte conceitual e para a gente poder começar um bate-papo e trazer mais para a realidade aí de todos nós, para, enfim, a gente consiga tirar dúvidas. Eu separei aqui 4 perguntas, né, para fazer para a Tássia e depois aí também, se os nossos colegas quiserem fazer alguma consideração, fiquem à vontade. Ok, Tarcísio. Vou apresentar aqui a Tássia. Deixa eu só pegar aqui um currículo abreviado. Que se fosse falar tudo aqui, ia ficar meia hora aqui. Vamos lá. Tássia Prado, nossa convidada. Ela é advogada trabalhista empresarial, sócia da Onistep, Escola Executiva, pós-graduada em Direito do Trabalho pela PUC,
pós-graduanda em Compliance pela PUC Minas e pós-graduanda em Direito Corporativo e Compliance pela Escola de Direito Paulista, EPD. Especialista em Compliance, professora de cursos práticos e de pós-graduação na área trabalhista, e ela é idealizadora do Entenda o Seu Direito, lá do Instagram. Depois, se quiserem seguir, tem várias dicas sobre compliance e a atuação dela aí no mercado. Obrigada, Tassi, desde já por aceitar o convite e estar participando aí do nosso grupo de estudos, nossa última apresentação do ano. E vou passar a bola aí para você. Bom, primeiro eu queria muito agradecer mais uma vez o convite. Eu sempre falo que eu fico muito honrada e feliz quando eu sou convidada para falar, para dar uma palestra, para fazer uma live, enfim, porque mostra que viram algum valor no que eu faço. Então, queria muito agradecer a todos vocês. Com relação a esse tema, é um tema que eu falo muito e que eu me importo muito, porque a jornada de trabalho, principalmente aqui a jornada de trabalho excessiva, ela é algo muito presente no mundo inteiro. Isso não é apenas no Brasil, isso é no mundo inteiro. E a gente tem o adoecimento acontecendo no mundo inteiro. Então, a gente precisou, por exemplo, a França tem uma lei que proíbe a cobrança de metas após o horário, justamente pela quantidade de esgotamento profissional que nós tínhamos. Então, é uma lei super recente de 2017. Então, se até a França precisou fazer isso, então é porque não é algo só no Brasil. Nós temos até aqui no Brasil um projeto de lei para que essa lei venha também aqui. A lei é super parecida, é justamente proibindo que as empresas cobrem metas por mensagem, por e-mail, por telefone, após o horário. E aí, por que utilizar o compliance para isso? Não é tão óbvio que isso não pode? A questão do compliance é o que o compliance ele é estratégico. Então, eu estarei em conformidade, mas eu estarei em conformidade de uma maneira estratégica, com ferramentas que de fato serão eficazes para que aquilo aconteça. E aí eu já vi até um comentário aqui, tá, e o Carrefour? O problema é, nós temos o compliance, aquele compliance eficaz, aquele compliance que é de verdade, e nós temos o compliance para inglês ver. Para quem não sabe, se porventura alguém não sabe aqui, para inglês ver, essa expressão vem lá do Império. Então, é quando o Brasil fazia negócios com os ingleses e os ingleses falaram, não queremos mais a escravidão. Aí o brasileiro fez as leis, falamos assim, opa, tenho as leis, só que aquilo não era eficaz. Então, quando os ingleses chegavam no Brasil e falavam, vocês ainda têm escravidão? Não, a gente não tem. Estão aqui as leis. Não, Cristiano, é compliance para inglês ver mesmo, tá? Depois dá uma olhadinha que a expressão é exatamente essa. Até na doutrina é assim mesmo. Justamente porque as leis eram para os ingleses verem, tá? Tudo que não é eficaz, tudo que é apenas no papel, vem dessa expressão para inglês ver. E aí a gente fala assim, então o Carrefour, ele tem um compliance para inglês ver? Sim. Então, entendi a piadinha, desculpa. Então, o compliance, o Carrefour, ele tinha um compliance de verdade? Não tinha. Ele tinha um código de conduta, mas ele não tem uma gestão de riscos, ele não tem política interna, ele não tem gestão de crise. A gente percebe isso, por exemplo, quando a gente fala do acontecimento da cachorrinha lá em 2018. Porque lá em 2018, o Carrefour demorou 2 dias para soltar uma nota. Uma empresa desse porte precisa ter uma gestão de crise. E aí, na gestão de crise, a gente tem a equipe de comunicação, a equipe de marketing, a gente tem o jurídico, a gente precisa de um porta-voz. Então eles aprenderam, Tássia? Não, porque em 2019 eles são condenados a R$1 milhão, porque por causa de castigo aos funcionários. Os funcionários que não batem meta ficavam com um crachá exposto para todo mundo, tinham que se ajoelhar e catar grama com as mãos e tirar os lixos residuais com as mãos sem nenhum EPI. Então eles aprenderam? Não. 2020 a gente vem, logo no início do ano mais ou menos, faleceu uma pessoa dentro da empresa e eles colocaram guarda-sol para não precisar fechar imediatamente. Mas ficou só 4 horas. Mas ficou. Mas não era funcionário. Mas existia o funcionário do Carrefour trabalhando com alguém que morreu ali do lado.
Então, assim, o que falta no Carrefour são ferramentas eficazes. E aí, o grande erro do Carrefour é o primeiro pilar, o comprometimento da alta gestão. Quando eu não tenho, a gente fala assim, o compliance é a consultoria com um novo nome. Essa pessoa não sabe de compliance. Existe a consultoria que a gente implementa, a gente faz para empresas que ainda não possuem uma maturidade para ter um programa de compliance. Latam, há alguns anos, foi condenada, por exemplo, porque tinha o canal de denúncias e não investigava o canal de denúncias. O Carrefour, no episódio de segurança, que fez o que fez com a cachorrinha, tinha diversas denúncias dele, reclamando dos cachorros, mostrando, ele já tinha laudo, mostrando que ele estava com muito estresse no trabalho. Então, olha a falta de eu olhar para o funcionário, a falta de eu fazer um due diligence. Como que eu estou contratando empresa que não verifica se o segurança tem capacidade mental para estar ali, se ele está bem psicologicamente. Segurança precisa fazer exame de tempos em tempos. Então, tudo isso mostrando o quê? Não, o Carrefour não tem. O MPF agora orientou, solicitou, pediu para que o Carrefour implemente um programa de compliance de verdade, tá? Ele já levou diversas multas, mas a questão que fica é, acima de tudo, eu preciso do comprometimento da alta gestão. Então, quando a gente vem e fala de horas extras, aqui eu preciso também de um comprometimento da alta gestão. Não adianta eu ter um funcionário que em janeiro ele é o funcionário do mês, e em fevereiro ele é o afastado do mês. Não adianta eu ter funcionários que a todo momento estão precisando apresentar um laudo, que a todo momento estão se afastando, que a todo momento eu preciso treinar novos porque esses estão no INSS. Porque aí eu tenho uma empresa que ela não tem gestão. Primeiro, ela vai ter um funcionário que se afastou e aí ela tem problema com esse funcionário de precisar pagar o tempo que o INSS não aceita. Depois o INSS aceita, ele pode correr o risco de uma ação regressiva, ele tem que treinar outro funcionário para ficar no lugar, depois esse outro funcionário volta, não pode mandar embora, tem que continuar. Aí você tem outro que estava no lugar. Então ela tem diversos problemas por falta de gestão. Dá para trabalhar com 8 horas. Dá. O grande problema é, por que a gente não tem funcionários que produzem às 8 horas? É claro que 8 horas totais a gente não tem, porque tem o tempo de ir no banheiro, o tempo de tomar um lanche, enfim. Mas existe uma pesquisa, depois eu vou procurar para vocês, eu não achei hoje o artigo, mas eu vou tentar procurar. É um artigo que ele está em francês, mas tem tradução para o inglês. Aí vocês conseguem colocar no Google Tradutor e fica tudo certo. O que acontece? Eles trouxeram que empresas que não têm gestão de pessoas e cultura organizacional, os funcionários trabalham menos de 30%. Então, a produção deles é menos de 30%. Dá uns 26% a 28% da carga horária. Agora, empresas que possuem gestão de pessoas e cultura organizacional, os funcionários produzem de 75% a 89%. Então, olha só como eu não preciso que o meu funcionário fique fazendo horas extras. Eu preciso que ele produza o tempo que eu estou pagando para ele. Por que ele não produz? Porque ele não sabe o propósito do trabalho dele, porque ele não se sente valorizado, porque ele sequer sabe o que é para ele fazer. E aí a gente vem com a cobrança de metas. Qual o principal erro da cobrança de metas? Porque os empresários acham que eu estou aqui, vou criar uma meta. Agora eu quero que a Andréia, que é minha super parceira, que a Andréia faça 10 petições hoje. Da onde eu tirei que dá para fazer 10 petições? Por que dá? Realmente, nesse tempo que ela tem, 8 horas, ela consegue fazer 10 petições? Ela vai fazer 10 petições bem feitas ou vão ser feitas de qualquer jeito? São 10 petições do mesmo assunto ou não? Então, a meta, ela precisa ser elaborada, ela precisa ser elaborada de uma maneira estratégica. E aí eu preciso, quando a gente fala de cobrança de metas, eu preciso analisar. Aquela meta é possível? Aquela meta é possível com as qualificações que o meu funcionário tem? Com a carga horária que ele trabalha? Bom, é. Então, por que eu estou cobrando essa meta? Eu respondo essa pergunta. E aí eu venho, como eu vou cobrar essa meta? Funcionário que não sabe por que ele está fazendo aquilo, ele não faz bem feito. Vejam aí matemática nas escolas. Por que muitas vezes a gente fala, mas matemática não serve para nada? Porque nunca chegaram para a gente e falaram assim, serve.
É que se você souber matemática, você vai conseguir ter um raciocínio lógico. É que se você tiver matemática, você consegue tal coisa. Não. Alguém falou pra gente que tinha que fazer, que a gente tinha que tirar a meta, e a maioria da população faz matemática de qualquer jeito na escola. Agora, se a gente tivesse alguém explicando o porquê, explicando quais seriam os benefícios, por que seria essencial, a gente olharia para a matemática de uma maneira diferente. E é isso que o funcionário precisa fazer. Falar de jornada, falar das horas que ele trabalha, não é apenas tratar de se vai ser 8 horas diárias, se vai ser 8 horas e 45, porque o sábado vai compensar, se vai ser uma jornada de 6 horas, se vai ser 12 por 36. Não. A questão aqui é a gente falar de propósito. Tá, a carga horária vai ser essa, vai ser essa. O que ele tem que fazer? Como eu vou falar para ele fazer? Eu vou auxiliar ele a ter uma gestão de tempo? Eu trabalho com telemarketing e a gente tinha um grande problema que as metas eram totalmente impossíveis. Não tinha como. Um dia eu sentei com a alta gestão e falei assim, quanto tempo demora uma ligação? Ah, depende. Eu falei, não. Mas quanto tempo demora uma ligação com o guia que ele tem que seguir? Porque o funcionário de telemarketing ele tem que seguir uma listagem. Ele é obrigado a fazer todas aquelas perguntas. Depois que eu descobri isso, eu nunca tratei alguém de telemarketing mal. Porque eu era rainha de tratar o telemarketing mal, ficava indignada. Quando eu vi que ele precisava fazer aquilo, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Então, ele tem que seguir aquele guia. Tudo bem, quanto tempo demora para ele seguir esse guia? Ah, não sei. Eu falei, não. Qual o tempo de cada pergunta? Vamos fazer. Sem resposta, qual é o tempo? Ah, é tanto. Bom, com resposta, se levar tanto tempo. Aí a gente foi ver, a ligação para ele seguir aquilo tudo demorava, sei lá, 1 minuto. E aí a quantidade de ligações que ele tinha que fazer nas 6 horas era impossível. Eu sentei com eles e falei, como que vocês estão cobrando X ligações se só ele seguindo todo esse script, se não acontecer nada, se a pessoa não demorar na pergunta, se não reclamar, se não acontecer nada, se não pedir para repetir, já não dá o tempo. A eles, nunca pensamos nisso. Então, olha só como a gente precisa ter um cuidado na meta. Então, criar uma meta, estipular uma meta é algo trabalhoso. É algo que demanda teste, é algo que eu preciso pensar, é algo que eu preciso fazer de verdade. Se eu tenho uma meta, bom, eu tenho uma meta que ninguém consegue cumprir. É que eu não tenho um funcionário bom. Pera lá. Será que nenhum funcionário é bom? Ou será que não tem como cumprir essa meta? Ou será que está muito surreal essa meta? Então, é essa questão que a gente vem. E aí, o compliance, ele vem para ajudar nisso. Porque aí eu tenho o comprometimento da alta gestão. Se eu tenho uma alta gestão comprometida, eu tenho recursos. E não apenas recursos financeiros. Eu tenho recursos de tempo. É alta gestão se preocupando, por exemplo, que tudo bem eu pegar uma pessoa de cada setor para conversar com o jurídico, com o comitê de compliance, uma vez por semana durante 2 horas. Senão eu não consigo implementar nada, eu não consigo criar política, eu não consigo analisar os controles. Então, depois que eu tenho implementado o pilar do comprometimento da alta gestão, a gente vem para a gestão de riscos. Perfeito, eu tenho essa meta é possível? Eu tenho algum risco com relação a essa meta? Se algo acontecer, então se for declarada abusiva, se precisar de muitas horas extras, quais são os meus riscos? Qual a probabilidade disso acontecer? Qual o impacto disso acontecer? Depois que eu saio da gestão de riscos, a gente tem código e políticas. Então, eu vou criar a política de elaboração, criação, apresentação e cobrança de metas. E aí, logo em seguida, eu venho para o pilar de comunicação e treinamento. Eu preciso comunicar e treinar essa minha meta. E treinar sobre a minha jornada. O que é para fazer durante a jornada? Não pode bater ponto e voltar a trabalhar. Ah, mas é porque esse trabalhador, ele ama a empresa. Não, ele vai adoecer uma hora. E depois ele ainda vai processar você. Então, qual o meu risco disso acontecer? Se isso acontece é porque eu não tenho o pilar de controles internos, que é o pilar que a gente encontra mais erros nas empresas. Por 2 motivos. Ou eu tenho muito controle, e aí eu começo a ter empresa que tem o controle do controle, que um controle torna o outro ineficaz. É fantástico. A empresa está gastando rios de dinheiro com controles que, na verdade, não servem para nada. Ou é uma empresa que eu não tenho controle ou que tem um controle que não tem como fiscalizar o controle. Eu tenho um grande problema. Aí a gente tem canal de denúncia, as investigações internas, eu não
tenho como ter canal sem o pilar da investigação, do diligence, que é olhar para o meu terceirizado, saber se o terceirizado está sendo treinado, cobrar o ponto, cobrar o cartão de ponto. Eu preciso saber o que está acontecendo. Por exemplo, eu tenho implementado nas empresas gestão de atestados. E as empresas que terceirizam, eu falo, a cada 3 meses, a terceirizada tem que mandar a gestão de atestados para a gente ver. Gestão de atestados é uma tabela super simples, que a gente, como advogado, consegue olhar e falar, por que aquele setor está com tanto atestado disso? E aí começam atestados por N motivos. A gente tem muito atestado por conta de burnout, então começa a ter muito... Se eu tenho uma empresa que tem muito atestado por estresse, por síndrome do pânico, por gastrite e de exame que vai fazer endoscopia, saiba que é uma empresa que está adoecendo os funcionários. Isso é uma ótima coisa para vocês olharem na gestão de atestados. Começa a ter muitos atestados nesse sentido, eu tenho um problema. E aí esse problema pode ser o esgotamento profissional. E a gente consegue detectar outros problemas, até mesmo com relação à EPI. Começa a perceber que está tendo muita dor em algum ponto, muita dor nas costas, olhos estão com problemas de visão, de audição. A gente percebe que os EPIs não estão funcionando. E aí a gente tem o pilar do monitoramento e auditoria, que é o momento que eu vou olhar para tudo isso, para ver se realmente é eficiente. É quando eu percebo, na auditoria, a gente começa a ver muito erro, eu acho super engraçado e é falta de gestão mesmo. Quando a gente vai fazer a auditoria, a gente separa por áreas. Aí tem um mês específico que a gente vai tratar só de jornada. Então, principalmente com os cartões de ponto. E aí a gente começa a ver muito horas extras. Ou você percebe que apenas 2, 3 funcionários fazem muitas horas extras, mas algo absurdo. Eu tenho um problema, por que eles estão precisando fazer tantas horas extras? Ou eu não tenho os outros trabalhando o suficiente, eles estão acumulando serviço, ou eles não conseguem fazer o trabalho deles, que precisam sempre de horas extras para fazer aquilo. Então, algum problema eu tenho. Ou então eu tenho toda a empresa fazendo horas extras. Também é um problema. Será que eu, ao invés de pagar horas extras, não é melhor eu ter mais um funcionário? Mais 2? Qual será o valor? Porque o empresário, ele tem muito aquela questão do... Não, contratar é sempre mais caro. Né? O empresário, ele já chega na gente... Doutora, fichar é caro. É a palavra. Pode ser desde o empresário que tem um funcionário, que é ali o moço da esquina, que cuida daquele barzinho, a da multinacional. Ele vem com esse mesmo termo. Fichar é muito caro. E, na verdade, às vezes não é. Às vezes é justamente uma falta de gestão, uma falta de... Você está pagando hora extra que você não precisava. Ah, mas eu pago a hora certinho. A questão da hora extra não é só isso. Por que está ficando uma hora extra habitual? Qual é o impacto que eu tenho disso? Ao pilar da gestão de riscos. Tudo isso a gente faz uma análise nesse pilar de gestão de riscos, no pilar de auditoria, no pilar de monitoramento. Então, a grande questão é ter um programa de compliance eficiente e nem sempre chamar de compliance. Às vezes são ferramentas. Ah, essa empresa ainda não tem uma maturidade para ter compliance. Ótimo, a gente implementa uma política interna, uma gestão de riscos, faz uma auditoria, faz o regulamento, tem que analisar um controle específico. Já vem aqui uma forma de trazer mais o cliente para a gente. Às vezes a gente fica tão fissurado em eu quero vender o programa de compliance. E às vezes a empresa não vai comprar um programa de compliance de você. Porque para ela vai ser caro e porque ela não tem uma maturidade para ter. Aí é melhor que não tenha do que ter, e aí como Carrefour, e não ser eficaz. Até porque as nossas condenações já têm juiz do trabalho, principalmente TRT3 e TRT10, que estão pedindo os relatórios de compliance. Você está falando no seu site que você tem compliance? Quero ver o relatório. Então, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Quis fazer só um resumão geral e deixar para vocês fazerem as perguntas. Oi, tá. Manuela, você vai falar ou posso? Não, pode falar. É que a gente não quer interromper, né? Você vai falando, vão surgindo várias questões. Eu fui refletindo muito, né? Eu sou um recém-estudante da matéria, né? Até eu estava pensando, falei, a questão do compliance, tem gente que fala, né? Que foi até a Catarina falou, o compliance já existia, né? O consultivo contra o nome. Acho que tem 2 questões. Tem o consultivo ativo
né? Que eu posso dizer que pode ser o compliance e o consultivo passivo, né? São duas figuras que a gente encontra. E aí eu cito outro exemplo para o compliance também. Estou conversando com a Tássia, por exemplo. Tássia, você sabe nadar? A Tássia fala, sei. A Tássia faz natação. Tarcísio, você sabe nadar? Sei, nunca nadei. Putz, vamos nadar até a borda? Do outro lado? Vamos. Eu vou chegar, mas eu vou chegar muito mais cansado, vou demorar muito mais. Então, assim, essa é uma série de questões, né, que você vai vendo. Muitas vezes, nós advogados que fazemos a parte consultiva, estudando o compliance, a gente consegue enxergar o quanto a gente consegue melhorar, o quanto a gente consegue entregar para os nossos clientes, né? E tanto é que quando a gente leu o tema, né, da nossa palestra, a importância do compliance para o combate de jornada de trabalho abusiva, né? E assim, a relação de trabalho é o negócio mais humano que existe. Então, assim, enquanto não deixar de pensar só no capital, né, e você entender que é um ser humano e você tem que conversar e não simplesmente imprimir junto com um contrato de trabalho uma série de coisas para o empregado assinar e depois falar, aqui nós temos aqui a nossa política da empresa. Isso não funciona. Então você está tendo o trabalho para inglês ver que na verdade você está pagando por um negócio que você não está utilizando, sendo que assim você pode utilizar, você, como eu falei no começo, vai ter um benefício direto, né, e indireto. E é o que eu falo, o compliance ele traz, deixa eu fazer uma pergunta, qual a melhoria que o compliance traz para as partes? Eu não vejo que o compliance traz melhorias apenas para a empresa ou apenas para o empregado, né? Você ajustando a conversa, um empregado que para de ficar doente, consegue conviver mais com a família, o empregado estando mais satisfeito, ele consegue produzir mais, se ele produz mais, a empresa ganha mais. Então, assim, ela é um efeito dominó, né? E, enfim, uma pergunta mais objetiva. E parabéns pela explanação, tá? Você já estava já ansioso para falar, então eu já saí atropelando. Na sua opinião, na sua visão, quais são os maiores desafios para a implementação do compliance dentro de uma empresa e para combater a jornada de trabalho abusiva? Eu acho que ela caiu. Acho que ela caiu. Vou esperar um pouquinho aí. Na hora da pergunta, imagina se na audiência, aí já iam falar que ela está agindo de má fé, ou como faz isso. Na hora da pergunta, do depoimento, caiu. É complicado, né? é complicado. Vamos esperar lá. Posso fazer só não um questionamento, só um sobrevoo? Sim. Com certeza. Eu acho que nós temos aqui no Brasil, primeiro a gente tem que estudar o nível de maturidade de compliance por setor. E depois que nós fazemos esse estudo de maturidade, o que a gente tem que começar a entender? A gente tem que começar a entender o resultado detalhado do perfil, né? Depois que a gente tem o resultado detalhado do perfil, a gente vai para um outro passo, que é a governança e cultura. Quando a gente faz a governança e cultura, a gente só consegue fazê-la quando a gente tem essa análise de dados, uma comunicação e um treinamento. Talvez esse seja o ponto do problema do Carrefour. Eu conheço o pessoal que trabalha com a publicidade do Carrefour. Então, você tem que trabalhar também com monitoramento e testes para a equipe. E gerenciar essas deficiências e promover uma investigação, fazer um reporte disso daí. Mas isso você só consegue fazer com uma metodologia de pesquisa, um perfil das empresas, né? Que você tá analisando e os respondentes. E, com base nisso, você consegue criar um outro universo de pessoas e competências com políticas e procedimentos para cada empresa. O compliance, no meu entendimento, pelo menos, eu não sou tão bom na matéria, mas
tenho esse pensamento, ele passa por digamos, seria um sumário executivo, seria isso: avaliação dos riscos, pessoas e competências, políticas e procedimentos, comunicação e treinamento. Aí depois você tem a governança e cultura, o reporte, o gerenciamento das deficiências, investigação, né? E com base nisso, você consegue ter um nível de maturidade de compliance por setor. Essa é a minha contribuição para vocês. Perfeito, é o que a Tássia até falou, né? De você primeiro fazer a due diligence, você tem que entender com quem você vai falar, né? Para poder falar a mesma língua, tentar tirar às vezes do juridiquês e explicar de uma forma clara, né? E ajudar até o empregado a melhorar o desempenho dele na jornada dele, mas de uma forma bem clara, né? Com propósitos, enfim. E a gente sabe, né? A dificuldade que é de encontrar uma mão de obra qualificada, e isso assim em todos os setores. Então assim, tem que ter de fato, né, uma linguagem, entender quem é o teu empregado, qual é o setor, com cada setor você vai ter que falar de uma maneira. Você tem 3 pontos aí, Tarcísio, 3 pontos. São 3 pontos que você divide essas tendências. Você divide ela nas preocupações, nos direcionadores e nas consequências. Nas preocupações, é o que você falou. Eu só estou dando nome aos bois, na verdade. Alta rotatividade profissional nas posições-chave. Isso é complicado. É como se você visse uma pessoa, um técnico de futebol, que é a tua área do direito desportivo. Um técnico de futebol muda tudo, ou um dirigente. A ausência de responsabilidade, a aplicação de medida disciplinar, que foi o que a Tássia estava falando, com relação às advertências como fala? Atestados médicos. Sobreposição ou falha dos papéis e responsabilidade nessas 3 linhas de defesa. E a capacidade de avaliação das questões de compliance em funções de alto risco, né? Nos direcionadores, a supervisão mais rigorosa da governança. Com base nos dados, você consegue fazer isso daí. E aprimoramento das habilidades das competências. E nas consequências, o aumento da ação de fiscalização e ausência de análise da ausência de sustentabilidade da eficácia do programa. Ou seja, saber se o compliance que você está fazendo, ele está correto. Que é o que ela abriu dizendo do compliance para inglês ver. Então, se você consegue fazer isso, você tem um nível de maturidade muito grande dentro da sua empresa. E eu vou além. Você não precisa só fazer isso dentro da empresa. Você pode fazer isso dentro de casa, inclusive. Então, o que eu sempre falo aqui com a minha esposa, eu falo para ela assim, aqui a governança, e eu falo para os nossos filhos também, assim, aqui a governança ela é corporativa. Então, eu tenho um entendimento com a minha esposa para saber como nós vamos resolver o dia a dia. Olha, para a gente ter isso, tem que ter um nível de maturidade já muito melhor. Desculpa, gente. Eu falo demais. Se deixar, eu vou ficar falando aqui 3 horas. Eu vou ficar calado agora. Para a Tássia a pergunta, mas se você quiser repetir... Eu vou fazer uma outra pergunta, aproveitar. Tássia, até brinquei. Se fosse na audiência, já iam falar que você estava fugindo da pergunta. Pegando um gancho... Eu estava na internet do hotel, agora eu estou na internet do celular, que eu acho que está melhor aqui. Tá. Pegando um gancho do que o José estava falando, eu queria saber de você, qual a importância da utilização de um regulamento interno no momento de uma dispensa por justa causa? Bom, eu vou responder a que a Manu me mandou aqui, que você tinha falado, eu não tinha conseguido ouvir, Tá. E já vou responder essa. Perfeito. Então, primeiro, com relação a qual a importância do compliance para o combate da jornada abusiva, eu acho que as ferramentas do compliance, elas facilitam tanto para a empresa como empregado para fazer uma análise geral de quais são as metas, de quais são as tarefas, de ter os controles necessários para verificar se aquele funcionário não está trabalhando sempre além, sempre fazendo horas extras, se não está tudo em cima de um único funcionário. Então, a gente vem com o monitoramento, com a auditoria para analisar, fazer um panorama geral, e com as políticas internas também, facilitam muito. Facilitam de analisar se, bom, essa meta ela é possível, essa meta ela é possível ser realizada nesse tempo ou não.
não é possível, ou precisamos de mais um funcionário, ou o problema é esse empregado que não consegue fazer, então eu preciso ver se ele é útil ou não para a empresa, porque tá tudo bem eu precisar demitir um funcionário, às vezes ele não se adaptou, ou até trocar ele de função, às vezes foi naquela função que ele não conseguiu se adequar. Esse é um ponto. A segunda pergunta, a maior dificuldade. A maior dificuldade aqui, primeiro, o comprometimento da alta gestão, e o segundo, a gente achar que é que o funcionário ele quer. Então, o funcionário ele quer fazer horas extras porque ele gosta muito da empresa. Não, esse funcionário ele quer fazer, eu vou até dar um bônus, dar um prêmio, vou colocar uma foto dele na empresa porque ele quer trabalhar muito pela empresa, ele quer fazer horas extras. E aí eu começo a olhar muito para isso que ele quer e eu esqueço que a maioria das pessoas que têm esgotamento profissional são pessoas que amam o trabalho. Então, a gente tende o quê? A achar que quem tem esgotamento profissional, as pessoas que são diagnosticadas com burnout, é mimimi, são pessoas que, na verdade, não gostam do trabalho. Não, pelo contrário. Geralmente, quem tem burnout, quem tem esgotamento profissional, são pessoas que amam o trabalho, que fazem de tudo pelo trabalho, que querem viver o trabalho, e isso não é bom. Então, aí eu preciso do comprometimento e maturidade dos donos, dos gerentes, da alta gestão, de entender que não pode não tirar folga, não pode sempre não almoçar porque quer ficar trabalhando, não pode fazer muitas horas extras, não pode ficar levando trabalho para casa, e não pode. E aí é eu pensar o quê? Na gestão de riscos. Por isso que o pilar da gestão de riscos, essa ferramenta da gestão de riscos, ela vem para auxiliar a empresa nisso. Qual vai ser o impacto e a probabilidade de um dano acontecer? Vale a pena por eu achar que é porque ele quer, porque ele gosta que isso aconteça? A empresa, ela funciona como uma escola. Então, se eu tenho um funcionário que ele não faz o que deve ser feito, ou que ele quer sempre fazer muito, e aí eu venho com essa história de é porque ele quer, porque ele gosta, e eu, gestor da empresa, não tenho maturidade para falar, não, você não pode fazer, o erro é da empresa. Porque para quem tem filho aqui, se um dia eu chego na escola da minha irmã, não tenho filho, mas se eu chego na escola da minha irmã de 11 anos, e ela tá pendurada numa árvore, ela quis subir na árvore, eu vou falar, pô, mas ninguém tava olhando para ela? Se eu pego o caderno dela e vejo que a professora não corrigiu as palavras que ela escreveu errado, eu vou falar, mas ninguém olhou que ela estava escrevendo errado? Ah, é porque ela quis. Assim é numa empresa. Então, numa empresa, os gestores, os donos, a alta gestão, elas são ali a palavra principal da empresa. Então, elas têm o papel, sim, de orientar, de cuidar do meio ambiente do trabalho. Isso é função da empresa. Se a empresa não faz isso, depois a empresa vai ter os danos, os eventos danosos para a empresa. E é isso que eu preciso olhar. E aí, um evento danoso, ele nem sempre vai ser em forma de reclamação trabalhista. Por isso que eu falo que se a empresa ela implementa um programa de compliance só para evitar uma ação trabalhista, é algo muito pouco. Muito pouco. Nem compensa. Se for só para evitar reclamação trabalhista, nem compensa. Vai achar o compliance caro. Compliance trabalhista, ele é muito mais. Ele é uma forma de gestão, é uma forma de melhoria do ambiente de trabalho. Também vai evitar a reclamação trabalhista, e se tiver, evitar uma condenação. Mas ele também é para você ganhar espaço no mercado, para você ganhar espaço com a sociedade, é para imagem, é para reputação. Às vezes, uma ação trabalhista ela não é tão prejudicial quanto uma notícia ruim no Instagram, quanto uma notícia ruim no Twitter. Quanto um vídeo que viralize. Né? Hoje é a empresa sustentável, né, Tássia? Que eu vejo, não importa, não é mais, não que não seja importante, desculpa. É importante a empresa ser boa, prestar um serviço bom, ter um relacionamento bom com os funcionários, mas além disso, o que mais ela agrega? Ela contribui para uma ONG, ela faz alguma coisa a mais, que aí, empresas de cosméticos, não tem tratamento com animal, aí não, então eu vou comprar com essa empresa. Não importa mais ela ser só estar ali trabalhando, tem que ter algo a mais, né? Sempre buscar algo a mais. Exatamente. Eu fiz um parecer para um clube de futebol e foi muito engraçado porque eles não têm o compliance e já está programado para eles implementarem até o final de 2021, eles têm que ter implementado.
por causa de um TAC que eles firmaram, e aí foi um parecer justamente para fazer uma gestão de riscos sobre uma contratação específica. Então, qual vai ser o impacto de contratar essa pessoa para a empresa? E aí precisou fazer, é quase uma due diligence mesmo. Eu vou olhar o terceiro, eu vou olhar quem é que vai chegar para a empresa. Eu preciso analisar aquele jogador, aquela jogadora, enfim. Eu preciso analisar essa pessoa que vai vestir a minha camisa e ver se isso vai ser bom ou ruim. Ah, mas é por causa de ação? Não, é porque os torcedores vão ficar contra, é porque os patrocinadores ficaram contra e já tem Temos um grande exemplo do Robinho aí do Santos, aqui do Baixão. Eu não quis utilizar nenhum exemplo que eu fico com medo, exemplo em Santos, falar do Santos. Mas é exatamente isso. O que faltou ali no Santos foi uma gestão de riscos. E os patrocinadores já pedem isso. Toda contratação que você for fazer de grande repercussão, eu quero que seja feita uma análise. E já tem patrocinador que está obrigando que o clube tenha compliance. E aí a gente já tem clubes implementando. Chapecoense já está implementando compliance e adequação da LGPD. Tem um clube lá em Manaus que está implementando também. E diversos outros estão começando. Isso virá também para a grande São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente. Nós precisamos, principalmente esses... Acho que travou. Gestão de crise. Deu uma travada. Tinha dado uma travada. Na verdade, o sucesso, por exemplo, do Flamengo, agora, isso é resultado de um compliance de 6 anos atrás, né? E a FIFA, não me lembro agora se é 1 ou 2 anos, tem implementado que é o compliance financeiro. Você só pode contratar, então assim, isso é um negócio que já está vindo, né, para cá. E aí era uma coisa que estava até discutindo há pouco tempo no grupo de estudo. O mesmo problema que as empresas de fora têm para investir no país, fala, putz, né, a moeda agora está desvalorizada, seria um bom momento para alguém de fora vir e investir, mas é uma insegurança, é uma falta de transparência que acaba dificultando muito esse investimento. E no futebol é a mesma coisa, né? Você tem uma grande dificuldade. Um investidor de fora fala, putz, vou comprar aquele clube agora, mas caramba, é tão nebuloso, falta tanta transparência que, e assim, é muito louco o negócio do compliance no esporte, porque quando você vai implementar o compliance num clube, a primeira palavra que me vem na cabeça, que é o que menos tem, é a transparência. E tem política envolvida. E poucos querem a transparência dentro do clube. Então é um choque, tem que ser uma gestão nova que tem esse pensamento, porque assim, se a alta gestão não estiver comprometida com compliance, esquece. E a gente vê muito isso em empresas familiares, que você vai, você apresenta, empresas grandes, e fala, ó, você é o dono, tá, mas o seu papel vai ser esse, cada um o seu quadrado. E aí você começa a implementar e o cara da autogestão fala, opa, não, isso aqui eu não concordo, e vai lá adaptar com outro quadrado. E aí começa a desandar tudo, né? Então, assim, tem que ter um comprometimento e tem que estar disposto, né, a essa mudança. Exatamente. Você tem mais alguma outra pergunta? Se alguém também tiver mais... Tinha uma minha regulamento. Qual a importância do regulamento interno no momento da dispensa por justa causa? A questão da dispensa por justa causa, o regulamento ele é importante porque ele vai trazer direitos e deveres do empregado e do empregador. Isso é fato. Mas eu acho que aqui, na questão da justa causa, eu acho muito mais importante a empresa ter uma política de admissão e uma política de demissão. Por quê? Para que ela saiba, bom, a política interna de demissão, como que funciona a demissão, qual a documentação que eu preciso entregar, qual o prazo de pagamento, como funciona a demissão por justa causa, quando que ela ocorre, como pode ser, o que eu preciso para comprovar, eu vou ter um setor específico para isso, eu não vou ter, como que eu comunico o funcionário, o que eu falo para toda a empresa, o que eu não falo. Então, na minha visão, a política interna de demissão, ela é mais importante do que ter um regulamento interno. Essa política interna, por exemplo, ela não vai para o regulamento, tá? É uma política que quem tem acesso geralmente é alta gestão e RH. Então, são as duas partes que são treinadas com relação a essa política. No regulamento, a gente vai colocar o que sobre justa causa?
a gente coloca sobre as penalidades. Então, olha, se não for cumprido o que está no código, o que está no regulamento, as normas e tal, EPI, poderá ser aplicado penalidades, quais sejam advertência verbal, advertência escrita, suspensão e justa causa. Tudo. Aí você dá uma explicadinha, algo rápido, mas aí você ter uma política interna para isso. Qual é a grande questão? Muitas vezes a empresa até tem razão na justa causa, mas ela faz da maneira errada. Ela faz sem os avisos necessários, sem a comprovação que ela precisa, ela expõe o funcionário. Uma questão que eu sempre utilizo muito em treinamento de RH, isso é uma coisa que vocês podem fazer, que as empresas pedem, o treinamento de políticas, então, política de admissão, política de demissão, e eu gosto muito de passar um vídeo, principalmente de filme americano, a gente tem muito, que o empregado ele é demitido e aí ele passa por todo o setor, carregando a caixa dele, com todo o material. Tem uma coisa que a Justiça do Trabalho abomina, é isso. Você pega decisões do ministro Godinho, do Hugo, da própria Adelaide, Pimenta, Malman, eles abominam isso, a exposição desnecessária do funcionário. Então, o demitir, seja ele em qual modalidade for, já não precisa de uma exposição, principalmente por justa causa. Por que eu preciso anunciar para toda a empresa que aquele empregado foi demitido por justa causa? Ou chamar na frente de todo mundo e dizer que a partir de hoje ele será usado como exemplo? Então, acho que isso é muito mais importante a empresa ter uma política interna de demissão, se preocupar com isso, em treinar e cumprir, principalmente quem vai demitir. Então, geralmente é o RH ou um gerente específico, mas treinar para isso. Um grande equívoco que a gente tem é que a gente chega numa reclamação trabalhista e aí a empresa vai fazer a defesa, ela não tem o documento, ela sequer comunicou, ela nunca advertiu, ela não consegue comprovar aquele motivo da justa causa, ela não explicou para o funcionário, ela expôs. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. As empresas, elas não sabem o que elas podem e não podem fazer, tanto na admissão quanto na demissão. E aí já é até um produto para vocês terem no escritório. Tem muita empresa que pede, mas é muita mesmo. Política interna, você vai criar apenas política interna de admissão e demissão. Então, na admissão, desde falando do processo seletivo, do currículo, das perguntas, o que eu posso perguntar, o que eu não posso, sobre ficar na empresa, se pode, se não pode, tudo. Depois você vem no processo de admissão, então qual a documentação que eu preciso pedir, qual o tempo para cada coisa, qual o treinamento que vai ter, até o processo de demissão. Demissão com justa causa, sem justa causa, aquele por acordo mútuo e o pedido de rescisão. Eu acho isso muito mais importante para a segurança da empresa do que o regulamento. Regulamento interno também é importante, mas se eu não tenho essa política, eu acho que a empresa fica muito defasada. Eu fiz essa pergunta, né, só para já meio que concluir que o tempo já está quase estourando, porque eu, fazendo uma pesquisa antes da apresentação, a gente consegue ver de uma forma muito clara como você consegue manter uma justa causa e, ao mesmo tempo, como você perde a oportunidade de manter essa justa causa quando você não tem as regras muito claras, muito bem definidas. Então, você vê decisões que, se não fosse um trabalho ali do compliance, de definir e colocar as regras, talvez ele não iria conseguir manter a justa causa, né? E eu vi casos assim que geralmente você pega atestado falso, justa causa, né? Não, justa causa, se for atestado que é absurdo. E assim, se não tivesse a política, nesse caso, se não me engano, na primeira instância, o pedido de reversão foi deferido, na segunda instância manteve, foi deferido também, no TST só que conseguiu reverter, explicando, enfim, todas as regras da empresa, o cargo, que é muito mais profundo a análise, aí você vai analisar a idade da pessoa, o cargo, se aquele cargo de fato ele falsificar um documento reflete diretamente no cargo dele, enfim, é uma série de questões que foram analisadas. Mas acho que muito legal. A Daniela, né? falou que tem uma pergunta aí também no chat. Pode falar, Daniela. Oi, Thaisa, boa tarde. Boa tarde, já bom dia. Eu queria saber o seguinte, você falou que há alguns casos já em processo trabalhista que o juiz está fazendo questionamento relativo à juntada
do compliance. Quando você faz um compliance, ele tem um protocolo, ele é feito sobre as normas da ABNT, isso é registrado em algum lugar ou não? Ele é feito apenas como um laudo. E aí, por que a minha pergunta? Porque se eu advogar para uma empresa e eu estiver dependendo disso e a minha empresa cometeu a falha de colocar no site dela que ela tem lá o compliance, eu vou mandar eles contratarem alguém e fazerem um compliance qualquer para juntar no processo, só para não perder o prazo. Apesar de que, ao meu ver, esse requerimento de juntada, ele pode ser impugnado a qualquer momento e se isso for levado em conta para uma sentença, isso pode ser revertido no tribunal, até porque não existe na legislação nada que me diga que o compliance pode servir de prova substancial para uma sentença efetiva. Então, a minha questão era essa. Como a gente faz e qual o valor da prova e como eu faço para demonstrar que esse laudo, esse relatório, eu não sei como vocês chamam, esse estudo de compliance, como é que vocês fazem um protocolo disso e qual a segurança que poderia ter um juiz ou a parte com a juntada desse documento? Porque também, se eu tivesse pelo reclamante, eu impugnaria. Então, assim, como que funciona? A questão aqui é que o compliance, ele não funciona assim, não é um protocolo que você, olha, eu tenho compliance. Então, você tem que mostrar na prática. Então, eu posso fingir que eu tenho compliance de um dia para o outro? Posso. Posso criar um código, um regulamento, posso criar um manual de políticas internas, posso ligar numa empresa e colocar um canal de denúncias. Em 2 dias, você já tem um canal de denúncias. Posso fazer tudo isso. Mas você não consegue comprovar que isso é efetivo. Por quê? Eu posso ter o canal, por exemplo. Eu nunca tive nenhuma denúncia. Lá no canal, a gente sabe desde quando que existe aquele canal. Os funcionários foram treinados do canal ou não foram? Existiu uma denúncia? Qual é o comitê que faz a análise do canal? Quem faz a investigação? Eu quero o relatório dos últimos 6 meses. Se você implementou com 1 mês, você só tem o relatório do último mês, que pode não ter denúncia nenhuma ou pode ter denúncia. Se tem denúncia, o que você fez com essa denúncia? O canal de denúncias, por exemplo, o que eu implemento mais é ou por aplicativo ou pelo site, tá? O mais eficaz é quando é uma empresa terceirizada. É muito ruim você pedir para o próprio TI da empresa criar, que ele vai ter acesso àquilo. Então, entra muita questão de você conseguir comprovar que ele é eficiente. Então, por exemplo, eu contrato uma empresa para ela fazer o meu canal, tá? Existe um site onde fica hospedado esse canal de denúncia. Você não tem como burlar esse relatório. Só para você ter uma ideia, quando uma pessoa está escrevendo a denúncia, só dela tentar apagar o que ela começou a escrever, já aparece para mim. Então, para quem vai olhar a denúncia, aparece lá. Iniciou escrevendo isso, fica entre aspas o que ela apagou. Só dela tentar escrever. Se alguém, então, por exemplo, eu faço parte do comitê de investigação, eu recebo a denúncia também. Se eu apago a denúncia, consta no meu relatório, denúncia apagada pelo login tal da pessoa tal. Quando você vai criar o canal, no próprio sistema do canal, você tem que colocar quem vai receber a denúncia. Então, por exemplo, o canal de denúncias do meu escritório. No meu escritório tem canal. Primeira pessoa a receber sou eu. Então, eu recebo. Se nessa denúncia menciona eu ou algum fato meu, ou a pessoa colocou que não quer que eu receba, tem uma segunda pessoa. Se essa pessoa também está comprometida, tem uma outra pessoa. Se essa também está, então tem 5 pessoas, tá? Tem até 5 pessoas no meu, tudo bem? Quem é a primeira pessoa a ler a denúncia? É a empresa que implementou o canal. Ela lê e fala, posso mandar para todos do comitê ou não. Tal pessoa do comitê não pode. Então, isso tudo existe um relatório disso. Tá, Isso o código... tudo... Oi? Oi, desculpa. Isso tudo são pessoas que são da empresa ou são pessoas que são, são contratadas? Por exemplo, eu vou fazer uma denúncia, eu vou entrar para oferecer essa denúncia e vai para uma pessoa que não está dentro da empresa ou eu estou mandando necessariamente para alguém de dentro? Por quê? No seu caso, você deixou certo que dentro do seu escritório existe e você recebe a denúncia. Então, o denunciante necessariamente do seu escritório são pessoas de dentro sempre e vão passar para você. O canal não é para denúncia só de dentro do escritório. Ah, tá. É para sociedade denunciar. O canal ele é aberto ao público. Tá, entendi. Entendeu? Eu, por Mas aí, exemplo,
funcionário no meu escritório. Tá, de qualquer forma, assim, a minha questão é, isso é fácil de ser burlado para um magistrado na hora de você juntar, ou não é fácil de você burlar? Porque eu posso falar, não, nunca teve denúncia nenhuma, o canal estava lá, eu posso abrir um canal e nunca permitir que as pessoas ofertem denúncia, eu posso abrir Mas um dá canal... para você saber isso, entendeu? No próprio tá. canal dá para saber. Porque Tá, é um entendi. canal que é como se você fosse, é como se fosse um sistema. Então não tem como você mexer. E se você mexe, dá para saber. É claro que pode que burle isso, que faça internamente, mas o próprio Estrada, ele não vai levar tão a sério o canal que tem há 1 ano e teve denúncia. A gente já sabe que tem algum problema, tem a data. E outra, não adianta eu ter o canal e eu não divulgar. E aí eu, empresa, preciso comprovar que eu divulguei. Está divulgado no site, foi divulgado pelos funcionários, tem assinatura de que eles receberam, treinamento de como eles denunciam. É fácil para todos denunciarem? Ou eu criei um canal de denúncias que é por aplicativo e eu tenho gente na minha empresa que sequer sabe mexer no celular. Então, eu não tenho um canal que é para todos, entendeu? Eu tenho um canal de denúncias que é no 0800 em inglês. Mas os meus funcionários não falam inglês. Isso existe. Tá, se eu tenho o código de conduta, tá no site. Cadê o certificado de treinamento? Cadê ali a comprovação de que eles foram treinados, de que eles receberam? Cadê o termo assinado? Qual foi a data que foi assinado? Foi posterior à reclamação trabalhista ou foi anterior? Regulamento interno, a mesma coisa. As políticas foi divulgada para os setores necessários? Os setores foram treinados com relação a essa política? A gestão, relatório de gestão de riscos, quantos foram feitos? No escopo do relatório de gestão de riscos, você tem as datas. Então, olha, foi analisado de tal data a tal data. Auditoria interna, mesma coisa. Foi feita auditoria de quais documentos, de quais períodos, quando que foi feito. Então, tudo isso você tem. Existe como a pessoa mentir? A gente sempre tem como mentir tudo. Mas aí ela vai ser, não vai ter tanto crédito na justiça do trabalho, né? Então, assim, tudo. Eu posso impugnar? Pode impugnar. A gente tem diversas ações, por exemplo, principalmente no TST, de justa causa que foi confirmada porque a empresa conseguiu comprovar que tinha o código, que tinha o regulamento e o funcionário não seguiu. Assim como a gente tem várias empresas condenadas por causa do canal de denúncias que a empresa tinha e não fazia gestão, não fazia análise das denúncias. Então, tudo isso a gente tem. A gente tem muita denúncia, por exemplo, muita condenação, que a empresa conseguiu excluir a condenação e manter a justa causa no TST por causa de divulgação de coisas na internet. Então, divulgação de fotos dos aparelhos, divulgação de imagens, por quê? Estava na cartilha, no manual, que não podia divulgar, que isso era segredo da empresa. Então, a gente tem isso, o funcionário, mas eu não sabia. Não, ele recebeu, ele leu, ele assinou que ele leu, houve um treinamento, houve isso. Então, a empresa precisa implementar de uma forma que ela consiga comprovar. Eu tenho um código, eu entreguei o código, eu treinei o código, ele assinou uma lista de... Eu entreguei um certificado de participação, eu tenho foto dele com o certificado de apresentação, com todo mundo no mesmo dia. Tem os slides da apresentação. Então, tudo isso é prova para a empresa. Então, quem está implementando, precisa implementar e fazer as coisas de uma forma que a empresa consiga provar, tá? Até porque, dependendo de como utilizar isso em defesa, o cara vai estar dando um tiro no pé. Se pega um juiz um pouco mais safo, vai falar, beleza, então você tem, vamos lá. Então, tem que ter bastante se cautela. tem todas no essas disso. formas de comprovação, isso é bem legal, né? Aí é bem interessante. Né? Não é uma coisa, não é só... até o que a Tássia estava colocando, parecia que era um laudo de assessoria. Então, não se restringe a um laudo de assessoria. É uma assessoria que vem com toda uma implementação de uma parte tecnológica que acaba sendo um facilitador para que a empresa tenha um respaldo se tiver algum problema futuro, assim como para o funcionário também. Não fica limitado a uma parte ou a outra, né? Ambos conseguem utilizar essa ferramenta com uma forma protetiva. E isso é legal, isso é muito legal. Exatamente. Obrigada, Tássia. Imagina, é por isso que tem que ser de verdade mesmo, senão a gente começa a ter muitas notícias
muitos acontecimentos na empresa, e aí fica claro que não era real, entendeu? Fica muito evidente que não era real um compliance, e aí a empresa acaba tendo majoração da condenação por conta disso. Ah, você tinha, você não fez, então você sabia que não podia, então a sua condenação aumenta, principalmente em casos de assédio moral. Isso os magistrados têm olhado muito, TST principalmente, e já se tem falado isso. Tanto que a gente já tem empresa sendo condenada, por exemplo, a implementar um programa de treinamento. E a cada 5 anos ter que treinar de 6 em 6 meses com relação a assédio moral. Então já tem empresas sendo condenadas, juízes colocando isso na sentença. Tem vindo TRT 9, TRT 21, TRT 8, colocando essas questões. Maravilha. Estamos encerrando já. A gente tem alguém aí com uma última pergunta ou não? Tarcísio já conseguiu fazer todas aquelas que você tinha arrumado aí? Sim, sim, sim. Ah, então perfeito. José, você quer dar alguma ponderação? Não? Bem, eu quero agradecer muitíssimo aí a nossa convidada Tássia, o nosso membro Tarcísio pela apresentação. Compliance realmente está altíssimo aí, está na mídia o tempo todo, os advogados trabalhistas precisam mesmo se inteirar. Em nome da presidente Vanessa, também estou aqui agradecendo. Obrigado pela presença de todos e estou gravando aqui o Zoom. Dentro de alguns dias já vai estar disponível no YouTube, tá bom, gente? Muito obrigada pela presença de todos. Obrigado, também agradeço, Manu. Tássia, obrigado. Foi bem ocorrida a nossa comunicação, mas no final deu tudo certo. Muito obrigada, eu só tenho a agradecer mais uma vez o convite. Fico muito honrada e estou à disposição sempre de vocês. Perfeito. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tássia, eu estou esperando você. Pode deixar, estou esperando a